Irmãos, abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 2. Salmo 2. Diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as deixará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Irmãos, o Salmo de número 2, ele é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Não podemos afirmar que ele é o salmo mais importante, porque na palavra de Deus, toda a Escritura tem a mesma importância. Então, o livro de Obadias tem a mesma importância que o livro de Salmos, no que tange ser palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 16, 17 e 18, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção do homem na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ele diz toda a Escritura. Então, seria um equívoco afirmar que o Salmo 2 é o salmo mais importante. Seria um equívoco, porque estaríamos diminuindo os demais que são tão palavra de Deus quanto o Salmo 2. Mas é um acerto afirmar que o salmo mais citado no Novo Testamento é o Salmo de número 2. Talvez você nunca atentou a isso, porque costumamos, irmãos, dar ênfase a outros salmos. Por exemplo, o Salmo 1, que está interligado, inclusive, com o Salmo 2, você vai perceber que o Salmo 1 começa: Bem-aventurado aquele. O Salmo 2 termina: Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, o Salmo 1 começa com a bem-aventurança, o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. Mas costumamos dar ênfase ao Salmo 1, 23, 19, 91. Percebam, 119, são salmos que comumente nós, ou o público evangélico de modo geral, está habituado a dar maior ênfase. Porém, o salmo mais citado no Novo Testamento é o Salmo 2. Ele é citado 18 vezes no Novo Testamento. E há um outro detalhe: esse é um salmo messiânico. Não que os demais não apontem para Cristo, mas o que caracteriza um salmo messiânico? O fato dele ser citado relacionando o salmo à pessoa de Cristo. Então, um salmo ele é considerado messiânico quando ele é citado de modo vinculado à pessoa de Cristo.
embora os demais salmos também apontem para Cristo, ainda que em algum salmo não haja citação no Novo Testamento, tá bom? Mas de que trata esse texto? Esse texto, irmãos, ele apresenta como 4 vozes, ou 4 pronunciamentos. É como se houvessem aqui 4 pessoas se pronunciando. A primeira delas é a humanidade ímpia, versos de 1 a 3. A segunda pessoa a se pronunciar é o Pai, versos de 4 a 6. A terceira pessoa que se pronuncia é o Filho, versos de 7 a 9. E a última pessoa é o Espírito, versos de 10 a 12. Então, ele é construído como um diálogo, como pronunciamentos. Então, alguém se pronuncia em algum momento. Então, o cabeçalho dele, a saber, os 3 primeiros versículos, apontam como a humanidade, em sua impiedade, se pronunciando. Depois, nós temos uma sequência de Deus se pronunciando nas 3 pessoas da Trindade. Então, primeiro fala o Pai, depois o Filho e, por fim, o Espírito. E ele dá resposta justamente a esse comportamento da humanidade. Então, vamos tentar entender. Observem só o primeiro pronunciamento. Tentem perceber que aqui é como se a humanidade estivesse se pronunciando. O salmo começa assim: por que se enfurecem as nações? Pergunta ao salmista. É um salmo davídico, é um salmo do rei Davi. Então, ele está fazendo um questionamento. Por que se enfurecem as nações? Por que os povos se revoltam? Os povos imaginam coisas vãs. E aí ele prossegue: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor. Observem que até aqui Davi está apontando um quadro de revolta, de inquietação por parte das nações, por parte da humanidade impiedosa. Porque quem está falando aqui, quem está escrevendo é o próprio Davi, inspirado pela terceira pessoa da Trindade, por Deus, tá? Então nós temos ele fazendo esse primeiro apontamento, de modo que agora ele vai adentrar naquilo que se pronuncia por parte da humanidade. Observem, ele acabou de dizer que as autoridades conspiram contra o Senhor, verso 2, e o seu ungido, dizendo, a pergunta é, o que dizem as autoridades e as nações contra Deus? A resposta está no verso 3, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Esse é o pronunciamento da humanidade. É o pronunciamento da não aceitação de um rei sobre eles. É o pronunciamento da autossuficiência. É como se eles dissessem, nós não precisamos do Senhor. Então, já que não precisamos dele, rompamos os laços. Que não haja amizade, que não haja comunhão, que não estejamos na dependência, que não estejamos ligados a Ele. Esse é o pronunciamento da humanidade. E de fato, irmãos, a humanidade, ela caminha como alguém que independe do Senhor. Se você puxar um pouco na sua memória, você vai lembrar que a última vez que a humanidade gemeu em um sentido de dependência foi na pandemia. Na pandemia, até ateu estava pedindo oração. Tamanha a calamidade, tamanha a enfermidade, não é? Então, na pandemia, nós temos a humanidade enfermando. E aí, quando víamos na TV caminhões de exércitos carregando caixões por cima de caixões
e levando-os ao sepultamento, a humanidade então gemia. A humanidade teve um lapso, uma breve memória da existência de Deus. Parece que naquele momento houve uma sensibilização, porque a humanidade percebeu que ela não sustentava a si própria. Então os homens temeram. Pessoas tinham crises de ansiedade, com base naquilo que elas viam e ouviam. Pessoas enfermavam não apenas do ponto de vista da própria enfermidade vigente, mas também, só em pensar nela, os homens estavam adoecendo. Mas depois, a ciência, que é um instrumento divino, nós não nos opomos à ciência, porque nós entendemos que a ciência, ela é um meio para a administração da vida e que foi estabelecida por Deus. Ou seja, ela é beneficiada pela graça comum de Deus, ainda que o cientista não reconheça isso. Mas nós entendemos que o poder legislativo, judiciário, nós entendemos que o poder executivo, entendemos que a ciência propriamente dita, entenda-se na perspectiva da medicina, das descobertas, das verdades que vêm à tona, nós entendemos enquanto reformados que tudo isso existe para a manutenção e administração da vida humana. E antes que alguém pense assim, pastor, mas há políticos corruptos, há juízes corruptos, há legisladores corruptos, cientistas corruptos. O fato de haver corruptos em meio a essas instituições não anulam o fato delas servirem para a manutenção da vida humana. Não anula. Então Deus faz um favor à humanidade quando derrama graça comum, a fim de que haja descobertas na ciência, por exemplo, que verdades venham à tona, e toda verdade que vem à tona, ela pertence ao Senhor. Então, não é porque a ciência descobre uma verdade, que essa verdade não pertence a Deus. Deus é o dono de toda a verdade. Então, em última instância, essa verdade pertence ao Senhor, ainda que a ciência tenha descoberto. É assim que nós cremos enquanto reformado, irmãos. Toda a verdade pertence a Deus. Então, quando surge um antídoto, uma vacina, quando surge um tratamento para uma determinada enfermidade, quando surge uma cura para a nação, em razão de uma enfermidade física, não implica em dizer que isso não foi favor divino. Foi, mas o fato é, os homens retornam à sua arrogância. Qual é a arrogância dos homens? Rompamos os laços. Nós não precisamos do Senhor. Observem, eu citei a pandemia porque, ao que me parece, em 45 anos de vida, foi o momento que eu vi a humanidade fragilizada. É o momento que eu vi a humanidade perceber que eles não são essa Coca-Cola toda. Eles não são a última bolacha do pacote. A humanidade na pandemia estava quebrada. Ela estava enferma. Então, me parece que, pelo menos, o tempo de vida que eu tenho, aquele foi o momento em que o homem parou e disse, opa, parece que nós não somos isso tudo que pensamos ser. Foi na pandemia. O que é que ocorre, irmãos? Toda vez que
os povos, as nações, a humanidade se sente independente do Senhor, ela blasfema contra o Senhor. Ela blasfema a arrogância. Ela aponta a independência de Deus. Daí as palavras do rei Davi em afirmar no verso 3: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. É uma ideia de não dependamos do Criador, não dependamos de Deus. Para que essa dependência? Essa ideia miserável e desgraçada que os homens têm de acharem que são alguma coisa distante do Senhor. Vejam o que diz Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Atos 4, versos 25 e 26. Diz assim o texto: os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 25 e 26, né? Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Observem que aqui nós temos então uma citação justamente da conduta da humanidade, a qual já fizemos a leitura aqui. Os reis se levantam e a humanidade arroga para si independência do Senhor. Essa é a voz dos ímpios. A voz dos ímpios é: nós rejeitamos a Deus, nós desconhecemos quem seja o Senhor. Lembram do Salmo 14, verso 1? Nós vimos pela manhã, irmãos. Não estava no meu script, mas eu quero lê-lo de novo. Salmo 14, verso de número 1. Olha lá o que diz: diz o insensato no seu coração. O que diz o insensato? O que diz o ímpio? O que diz aquele que rejeita o Senhor? A resposta é: não há Deus. Esse é o comportamento do homem. Esse é o comportamento do ímpio, das nações que não reconhecem o senhorio de Cristo. Aí vocês vão me perguntar: pastor, mas de que forma Deus, o Senhor, responde a isso? Agora Deus vai dar as respostas. E a resposta vai começar pelo pronunciamento do Pai. O Pai vai se pronunciar. Verso de número 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Observem que o pronunciamento do Senhor ele é irônico. Deus dos céus, contemplando uma humanidade que julga independer dele, ele olha e dá risada dessa humanidade e zomba desses homens, porque esses homens não sabem o que dizem e não sabem o que falam. Observem o verso de número 5. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, o Senhor falará, e no seu furor os deixará apavorados. O Salmo está dizendo que, o primeiro procedimento do Senhor é dos céus olhar, dar risada e zombar. Zombar da atitude humana de independer do Senhor. Mas o Senhor não para por aí. Observem o que fala o verso de número 5. Na sua ira, no tempo do Senhor, lhe falará, e no seu furor, na sua fúria, os deixará apavorados. Ou seja, os homens vão se apavorar. E o Senhor dirá: eu constituí o meu rei. Aqui é o Pai falando: eu constituí o meu rei. Verso de número 6. Sobre o meu santo monte. Aqui é um recado que Deus, dos mais altos céus, do seu santo monte, está dando a todas as autoridades da terra.
Ele está dizendo aos homens da terra, depois de zombar deles, está dizendo: eu constituí o meu rei, e o meu rei está no meu santo monte. É isso que o salmista está afirmando, irmãos. Observem, nós temos então na terra uma humanidade que julga independer do Senhor. Nos céus nós temos o Senhor que olha, ri e zomba, e na sua ira e no seu furor oferece uma resposta, e a resposta é: eu constituí o meu rei, ele está no meu santo monte. Ou seja, vocês julgam independência, no entanto, há um rei constituído por mim, que reinará sobre toda a terra. Essa é a primeira resposta. É a resposta do Pai à afronta do pecador. Esse salmo, irmãos, ele era muito entoado nas posses dos reis. Então, na monarquia, quando um rei morria e o seu filho assumia o trono, esse salmo era um clássico a ser cantado nessa ocasião, porque o salmo, ele fala de um momento presente, porque estamos aqui no reinado de Davi, mas ao mesmo tempo ele aponta para um momento futuro. Então o que é que acontece? O salmo que era entoado na monarquia, quando um filho assumia o lugar do pai falecido, esse salmo apontava para aquele reinado, mas na verdade, ou sobretudo, ele tinha vistas ao reinado do Senhor Jesus Cristo. Então, os reis que sucederam Davi, e assim sucessivamente, ou os do trono de Davi, esse salmo era entoado com esse propósito. Mas agora nós temos um terceiro pronunciamento. Quem vai se pronunciar agora? O filho. Agora o filho vai se pronunciar. Verso de número 7. O rei diz, observe que no verso anterior, verso 6, o Senhor disse: eu constituí o meu rei. É como o pai dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Agora quem vai falar é o rei que foi constituído. Verso 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Aqui é Cristo falando, ou seja, é o filho se pronunciando. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu tenho batido muito nessa tecla quando sou convidado a pregar nos concílios. Esse ano eu tive o santo privilégio de pregar na abertura do sínodo Alagoas Sergipe, e no ano passado na abertura da reunião do presbitério de Sergipe. Os 2 sermões foram no Antigo Testamento. No ano passado preguei em Jó capítulo 42, para apontar que Cristo deve ser ensinado no Antigo Testamento. Esse ano, capítulo 5 de Josué, para demonstrar que aquele que aparece a Josué é Cristo pré-encarnado. Porque aquele era um momento oportuno. Eu precisava dizer aos pastores e líderes que ali estavam que nós pecamos quando não apresentamos Cristo no Antigo Testamento. E graças a Deus, consegui fazer as 2 pregações e demonstrar que Jesus Cristo, ele é tão presente no Antigo Testamento quanto é no Novo. No Novo ele está encarnado, mas no Antigo, além das cristofanias, ou seja, das suas aparições, nós também temos a lei e os profetas apontando para Jesus. Portanto, quando um pastor prega no Antigo Testamento e a igreja não nota Cristo em sua pregação, irmãos, o pecado não é da igreja, o pecado é do pastor. O pastor deve pregar demonstrando Cristo em todo o Antigo Testamento, não apenas no Novo.
É por isso que nós temos muitos membros, e aí eu estou me referindo de modo geral, que as pessoas só encontram Jesus no Antigo Testamento. Por que não dizer só nos Evangelhos? Isso é uma falta gravíssima. Jesus Cristo é o cumprimento da lei e do que foi anunciado pelos profetas. E a bem da verdade, muitos fogem de pregar no Antigo Testamento. Muitos fogem. Se você visitar, ou se você pudesse, obviamente que isso não vai acontecer, mas se nós pegarmos 10 igrejas em uma noite, 8 delas estão pregando no Novo Testamento, no Novo Testamento, 2 delas no Antigo, ou talvez 7-3, mas dificilmente você encontrará o inverso. Dificilmente você perceberá muitas igrejas, ou muitos pastores pregando no Antigo Testamento e apresentando Cristo. Isso é um erro brutal, é vergonhoso. É vergonhoso pregar no Antigo Testamento e não identificar Jesus Cristo. Isso não é um sermão. Um sermão sem Cristo não é um sermão. Não é uma mensagem bíblica. A Escritura aponta para Cristo. Olha aqui no Salmo de número 2, a manifestação do Filho. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Quem disse a quem? A pergunta é: quem disse a quem? O pai disse ao filho: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. O pai disse isso ao filho, irmãos. Vejam o que está escrito lá em Atos, capítulo 13, versículo de número 33. Atos 13, verso 33. Assim diz a palavra de Deus. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seu Filho, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu gerei você. Olha aqui. Olha o cumprimento do Salmo de número 2, em Atos 13, versículo 33. Como ler, pregar e não enxergar Cristo? Como o povo da igreja não saber que Cristo está no Antigo Testamento? Cristo está falando. Jesus está falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele veio fazer o quê? Proclamar as boas novas. E direi aquilo que foi dito pelo Pai: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Agora vejam mais, irmãos. Verso de número 8. Peça, aqui a ideia é o filho replicando aquilo que o pai lhe disse. Então nós estamos no pronunciamento do filho. O filho está replicando aquilo que ouviu do pai. Então veja o verso 8. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então nós temos as nações dizendo: rompamos os laços. O Pai dos céus olhando, sorrindo e zombando, e afirmando: eu constituí o meu rei em meu santo monte. E agora nós temos o Filho se apresentando e dizendo aquilo que ouviu do seu Pai. Nós temos tudo isso, irmãos. Apocalipse 2, versos 26 e 27. Olhem lá o que está escrito. Apocalipse 2, versos 26 e 27. Apocalipse 2, 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O cetro era aquele bastão que era dado ao rei. E o rei, comumente, em sua autoridade, apontava o cetro e trazia o seu decreto. E tudo deveria se cumprir segundo a vontade do rei. Então, é como o pai dizendo, verso 8: peça, e eu darei, meu filho, as nações a ti por herança, e as extremidades da terra por posse tua. Com uma vara de ferro, um cetro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Olha que curioso, olha o contraste agora. As nações dizem: eu não preciso do Senhor. E o pai diz ao filho: com a vara de ferro, tu quebrarás as nações como um vaso de barro. Então, é a humanidade arrogante dizendo: independemos do Senhor. E o pai dizendo ao filho: tu quebrarás as nações como um vaso de barro. Ou seja, nós temos, irmãos, o Senhor impondo o seu poder, demonstrando quem de fato é rei. O rei que ele constituiu, Cristo Jesus, em seu santo monte Sião, que representa os mais altos céus. Mas também nós temos um quarto pronunciamento. Primeiro se pronunciou a humanidade caída, depois o Pai, o Filho, agora observem o Espírito. Verso de número 10. Agora, pois, ó reis, ou seja, depois do pronunciamento do Pai e do Filho, agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Olha a advertência. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Olha o aspecto escatológico aqui. Então, quando nós proclamamos o Evangelho, quem age pela proclamação do Evangelho? O Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da incredulidade, da justiça que está em Cristo e do juízo vindouro. Então, quem age quando a igreja proclama? O Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para junto do Pai, mas vos enviarei o Consolador ou o Auxiliador, que é o Espírito da verdade. Disse o Senhor Jesus Cristo. Agora, é como se Deus estivesse dizendo então àquela humanidade arrogante: agora, pois, reis, sejam prudentes, ou seja, não sejam arrogantes, não sejam descuidados, tenham prudência, deixem-se advertir, ouçam a advertência, juízes da terra. Observem que está no campo das autoridades, reis e juízes. E aí vem a advertência, qual? Verso 11: sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Agora vai apontar para o filho. O que é que deve ser feito? Verso de número 12: beijem o filho para que não se irrite. A ideia do beijo, irmãos, aqui não é a mera ideia que nós temos na nossa cultura ocidental, não é? Quando você beija alguém na testa, esse beijo demonstra respeito, não é? A gente costuma se saudar beijando face a face, não é? Na verdade, é uma face encostada na outra, o que demonstra carinho, afeto. Mas a ideia aqui é uma ideia de submissão, de reconhecimento da autoridade do outro.
Então, o beijo na mão e o beijo na face, ele representava submissão àquele que era beijado. A gente tem a figura do beijo no Antigo Testamento. Quem foi o discípulo que beijou Jesus e o traiu? Judas Iscariotes, não é? Judas havia acertado com os soldados romanos: aquele que eu lhe beijar a face, esse é Jesus. E então Judas foi, beijou a face do Senhor. Lamentavelmente, aquele beijo era o símbolo da traição. E Jesus então foi capturado, julgado, apenado, morto, e graças a Deus, ressurreto e assunto aos céus. Mas a ideia do beijo é essa: é alguém que beija outro a quem ele é submisso. Então, o que a Escritura está dizendo aqui é: submetam-se ao Filho. É isso que a Bíblia está dizendo: submetam-se ao Filho. E façam isso para que ele não se irrite e não pereçam, e para que vocês não pereçam no caminho. Aí observe agora, irmãos, porque em breve, ou seja, logo logo, se acenderá a sua ira. Na primeira vinda do Senhor Jesus, quando ele veio encarnado, ele mesmo disse: eu não vim para julgar, mas na segunda vinda, ele virá como juiz de toda a terra, irmãos. Quem julgará vivos e mortos é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio, encarnou, proclamou o Evangelho que era ele mesmo. Agora a igreja proclama o Evangelho para que os eleitos de Deus ouçam e creiam. Mas aqueles que rejeitarem o Evangelho, no dia final, quando a ira do Senhor se acender, ele virá entre as nuvens para trazer para si os seus, mas para condenar aqueles que o rejeitaram. Então, nós temos Jesus como juiz quando ele vier entre as nuvens. Ele julgará vivos e mortos. Aí você vai perguntar: mas como vivos e mortos? Bom, vivos não é difícil de compreender. E mortos, porque aqueles que morreram ressuscitarão para serem julgados. E esse juízo será aplicado, e a condenação virá sobre todos que rejeitaram o Evangelho. E o Salmo 2, irmãos, como eu disse há pouco, se o Salmo 1 começa com a bem-aventurança, no Salmo 2, a bem-aventurança está no fim. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E aí eu lembro a vocês que bem-aventurado significa mais que feliz. Mais que feliz é o homem que não encontra refúgio em si mesmo. E aí eu quero trazer uma palavra de aplicação, não apenas para nós que já somos crentes, mas também para aqueles que ainda não professaram a sua fé. Observe que detalhe: o primeiro pronunciamento, as nações diziam: eu sou o meu refúgio. Porque quando dizem: rompamos os laços, desfaçamos as algemas, eles estão dizendo: nós não queremos depender do Senhor, nós queremos depender de nós mesmos. Ou seja, nós somos o nosso refúgio. A vontade de Deus, irmãos, é que nós nos refugiemos em Cristo. A vontade de Deus é que nós confiemos na graça redentora de Cristo. A vontade de Deus é que a base da nossa salvação não esteja em nós, nas nossas boas obras. Porque se Deus for nos julgar com base em nossas obras, seremos todos condenados. É por isso que a fidelidade de Cristo ela é aplicada a nós. É por isso que a lealdade de Cristo é aplicada a nós. Nós cantamos há pouco: ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação. Fui eu que escolhi essa música, eu nem lembrava dessa passagem.
Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu a nossa pena. Mas o que recebemos dele? Recebemos a vida. E isso, de fato, é uma grande salvação, porque não seremos condenados. E nós não podemos nos apartar do amor de Deus. Você que é crente de verdade, que nasceu de novo, você nunca será perdido, não é com base nas suas forças. Não é porque você é bom, poderoso, não é porque você é o crentão, é porque Deus não deixará que aqueles que Ele escolheu, predestinou e salvou se percam. Eles não serão perdidos. Deus não age contra Ele mesmo. Há coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é mentir. A Escritura diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Outra é contrariar a sua justiça. Deus não age contra Ele mesmo. Portanto, aquele que começou a boa obra, Ele vai concluí-la. E isso, irmãos, depende tão somente da fidelidade dEle. Pastor, mas nós não precisamos ser fiéis. Nós somos em razão de produto da salvação. Você não deve ser fiel a Deus para ser salvo, porque salvo você já é. Você deve temer a Deus e submeter-se ao Filho de Deus, que é o Rei a quem Ele constituiu em seu santo monte, pelo fato de Cristo ser o nosso Rei, ser aquele que nos deu vida e vida em abundância. Mudou a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, nos transformou poderosamente e tem nos transformado até o último dia, para que finalmente sejamos a semelhança dele. Então observem, nós não devemos nos refugiar em nós mesmos. Você não vence o pecado se refugiando em si. Você vence o pecado se refugiando em Cristo. Então, quando você é tentado, você não corre para você, você corre para os pés de Cristo. Quando você tem dificuldades, você não apela ao seu intelecto, você vai aos pés de Cristo. Quando você tem dúvidas, você não busca conselhos, ou seja, refúgio em outras pessoas que são tão falhas como você, mas você vai ouvir a doce voz do Cordeiro. É por isso que os meios de graça são tão importantes, irmãos. É por isso que o culto é tão importante. Se você não estivesse aqui hoje, você não seria abençoado com essa palavra. Você não teria aprendido o que você está aprendendo. A sua fé não teria sido alimentada. Você não teria sido fortalecido na força do poder de Deus. Então, o cristão, ele não busca refúgio em si. Ele busca refúgio em Cristo. Leitura da Escritura. Meditação na Escritura. Oração aos pés do Cordeiro. Súplica ao Pai em nome do Filho. Sabedores que existe sim um rei, mas não apenas um rei, um juiz de toda a terra. A advertência do Espírito é: ouçam agora, reis e juízes. O verdadeiro rei e o verdadeiro juiz de toda a terra é Cristo Jesus. O restante é tudo coadjuvante. São todos coadjuvantes. Todos os reis da terra e todos os juízes desse mundo, eles não passam de meros personagens na história da humanidade. Todos coadjuvantes, porque o grande protagonista do reinado e do magistrado, ou entenda-se, o grande juiz, é Cristo Jesus. E aí, irmãos, para finalizar, eu quero dirigir uma palavra também a você que tem estado conosco, mas ainda não tem a Cristo como Senhor. Não busque refúgio em si mesmo.
você não encontra paz em você. Você não encontra alegria, esperança. A eternidade não está em você. A salvação não pertence a você. Bem-aventurados são aqueles que se refugiam em Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. É o nosso refúgio, é o nosso socorro presente no dia da tribulação. Que Deus nos dê, irmãos, essa compreensão e que fortaleça a nossa fé. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Cantemos o hino de número 88 do Inário Novo Cântico. De pé. Cantemos, irmãos, com alegria esse hino. livra-nos de arrogar para nós independência do Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas. Dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu perdão. Dependemos de Cristo, pois não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Agora ilumine as nossas mentes e corações com tudo aquilo que temos ouvido. Converta-nos do nosso mau caminho. Tenha compaixão de nós. Livra-nos do peso da Tua mão e da Tua ira. Guarda-nos à Tua sombra e nos prepara em santidade
para crescermos e sermos aperfeiçoados à semelhança do nosso Salvador. Abençoe a nossa semana, em que pesa não merecermos, que a Tua boa mão repouse sobre nós e nos dirija. Fortaleça a nossa fé, faça-nos crescer em muito no conhecimento da graça, em uma vida prática e piedosa. Ajuda-nos, meu Deus, a transmitir a nossa fé àqueles que nos rodeiam. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias, guarda-nos de todo mal, Senhor, e ajuda-nos a glorificá-lo em tudo aquilo que façamos e que deixamos ou deixemos de fazer. É a nossa oração por meio de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.